Então, assim, os estúdios foram sendo desfeitos pelas gravadoras, as mesas foram vendidas, os locais foram desativados. Na Universal, por exemplo, se tornou ali uma espécie de sala de cópias, que foi usado, subutilizado, que era um espaço muito grande. E isso foi uma tendência no mundo inteiro. A primeira a se livrar dos estúdios aqui foi a Sony Music no Brasil, que era a CBS americana, se tornou Sony Music, propriedade dos japoneses, e se livrou dos estúdios rapidamente. Isso, por um lado, teve um respiro financeiro, por outro lado, foi muito ruim, porque sabe o que acontecia? Os estúdios de qualquer gravadora eram onde os artistas se encontravam. Então, muitos duetos que a gente conhece, por exemplo, o dueto de O Que Será, né? O Que Será do Milton com o Chico, que na verdade são dois. Um foi para o disco do Milton, o outro ficou no disco do Chico. Aconteceu porque o Milton passou, o estúdio estava com a porta aberta, ele escutou o vazamento, foi lá dentro, falou, eu quero cantar isso. E colocou voz e ficou uma coisa linda, dos maiores duetos de todos os tempos da música popular brasileira, foi feito pelos estúdios serem lugares onde os artistas frequentavam. Os artistas iam muito para suas companhias por causa disso e trocavam muito, interagiam muito entre si por causa dos estúdios. Então isso acabou de certa forma. Claro que eles eventualmente se encontravam em outros estúdios alugados, mas não era a mesma coisa, porque eventualmente não eram da mesma companhia, não criava uma liga de relação entre o artista com o staff da companhia, não só o staff tecnológico, com o staff artístico e o resto, o staff de marketing, porque às vezes o artista estava lá dentro gravando, ele pegava um DATzinho, subia, chegava lá e mostrava para o diretor de marketing, olha só o que eu estou gravando, já criava um exciting para o que vinha. Então perdeu-se muito quando as gravadoras deixaram de ter os seus estúdios. Mas vida que segue, não tinha jeito, então as gravadoras se desfizeram, terceirizaram esses estúdios. Por exemplo, nós tínhamos o estúdio AR, que ali na mesma rua, na mesma Érico Veríssimo, 918, que era o nosso endereço, um pouquinho mais adiante, em direção à praia, tinha um AR, a gente gravava muito lá e pegava o carro quando estava com preguiça e em 3 minutos estava lá dentro e acompanhava as gravações dos nossos artistas. Mas assim, isso é só para vocês sentirem que o estúdio já foi um lugar de frequência muito maior da classe artística, dos cantores, das cantoras, dos cantautores, das cantautoras que se encontravam lá, recebiam pessoas, era a casa deles. Isso foi com o tempo desbotando até a gente estar, por conta de uma série de revoluções, incluindo a digital, nesse estado de coisas, que facilitou, barateou a tecnologia. Hoje em dia, qualquer produtor, qualquer arranjador tem um equipamento mínimo de gravação em casa, às vezes no quarto, às vezes ele próprio tem um estúdio, que foi uma tendência daquela época, quando as companhias se desfizeram do estúdio. Elas também provocaram que grandes produtores, como Guto Graça Mello, como o Liminha, fossem proprietários dos próprios estúdios, que era uma ferramenta de trabalho para eles, e era bom que eles pudessem ter essa ferramenta na mão deles. Era interessante quando o artista, quando o produtor entregava um orçamento, ele entregava também as horas de estúdio dele, estaria aplicando para a gravação daquele disco. Então isso deu um certo conforto para o produtor e tirou um pouco de convivência de artista com artista. Então hoje em dia, como eu dizia, os produtores, os arranjadores têm núcleos de produção, eventualmente, que pode se gravar muita coisa, tanto de bases de uma maneira mais fragmentada, quanto coisas definitivas, você mandar o teclado de uma gravação tal para outro lugar, para outro estúdio, hoje em dia até fazer upload disso, todo mundo sabe. E o que aconteceu também? O contato entre os músicos também foi se desfazendo. Por exemplo, agora a produção executiva de um disco de um querido amigo chamado Victor Pozas, foi criado um projeto chamado Renascimento, de releituras de grandes canções do Milton Nascimento com novas gerações de intérpretes. E o que aconteceu? Esse disco é todo fragmentado e não vai nenhuma crítica, isso não é sinal dos tempos. Ele é gravado entre Rio de Janeiro, São Paulo e Lisboa, com os artistas se revezando, cada um mandava, até os próprios duetos não aconteceram com as pessoas de corpo presente, uma olhando para a cara da outra. Foi cada um feito em um lugar. É ruim? Eu acho que não é o ideal, mas é o que talvez não fosse possível fazer esse disco se não tivesse a tecnologia. Mas nunca se sabe se o encontro, tanto de músicos quanto de artistas, não renderia uma energia muito mais bacana para esse e para outros projetos que são feitos hoje em dia dessa forma. Não vai, conforme disse, não vai nenhuma crítica. É sinal dos tempos. Eu acho que como se esse disco, por exemplo, o Renascimento, ele surgiu de um ímpeto de um produtor, talvez ele não fosse realizável se não fosse feito dessa forma.
Mas assim que a coisa acontece. Então a gente teve prejuízo da convivência dos músicos, teve prejuízo da convivência entre os artistas e do próprio artista no estúdio, porque afinal de contas ele não vai ficar indo para a casa do arranjador, para casa. O artista normalmente não se sente tão à vontade assim quanto se sentia à vontade quando ia para o seu próprio estúdio, a sua própria companhia, não é mesmo? Então a intenção disso tudo é fazer com que alguma aura de comportamento daquela época possa se reproduzir nesse formato agora e não desplugar tanto o artista de todas as fases da produção, deixando para ele simplesmente, viu o repertório, viu o tom, viu o mapa, treinou a performance vocal, tá tudo certo, pum, acabou. Agora o produtor e o arranjador vão tocar as bases, eu vou chegar só na hora de botar a voz. Isso é uma coisa que é muito facilitada hoje em dia por causa do formato de produção. Então a gente quer trazer um pouquinho de volta esse convívio do artista em todas as fases, principalmente naquelas passíveis de decisão do artista, para que ele participe e tenha um disco para chamar de seu. O disco é meu, eu acompanhei tudo, acompanhei arranjo, acompanhei tudo. Então isso é primordial, muito importante. O que se espera principalmente do artista, se o artista não fizer nada, o que ele tem que fazer? Além daquilo que eu já falei aqui, de repertório, tons, mapas, participação na elaboração do arranjo com o arranjador, ele precisa fazer preparação vocal. Se você, artista novo, puder ter um vocal coach, um preparador vocal, se você tiver essa grana, é maravilhoso por N razões. Normalmente é um professor de canto, você pode estar estudando canto anyway. Quando você estiver com o repertório, seja do single, do EP ou do álbum, aqui estamos falando do guia prático de pré-produção de singles, EPs e álbuns, você ralar com as canções com ele, porque vão surgir ideias de vocalize, de lá, de nananã, de fala, não fala. Então, quando você chegar no estúdio, você está com absolutamente tudo que a gente chama de debaixo do dedo. Porque quando você chega no estúdio, depois de você ter se preocupado, e é importante você se envolver com a regimentação, se você não tem uma banda própria, você se preocupar, quem é que vai tocar o baixo, quem é que vai tocar a guitarra, quem é que é o baterista, quem é que... Olha lá, minha gente, estamos falando do old-fashioned way, né? A maneira tradicional de se fazer discos. Se você puder ter não digo um controle, mas estar dentro da decisão, do cardápio de opções e decidir porque você escutou o disco de fulano de tal, escutou um baixista, porra, queria aquele cara no meu disco. Isso é super importante para você ter um disco para chamar de seu, para sua impressão digital musical tá clara. Então é muitíssimo importante que você participe desse andar, desse platô de decisões que é a regimentação. Mundo idealíssimo, tá? Eu sei que a gente está falando de sonho, mundo idealíssimo. Se você puder ter toda aquela preparação que eu te falei, inclusive a vocal, e estiver com uma regimentação já definida, tiver um produtor na mão, e o arranjador, enfim, eventualmente ele é até componente da banda, se você puder ensaiar fora do estúdio, um estúdio de ensaio, ensaiar as canções, ou a canção, porra, melhor ainda, né? Você vai perder umas 9 horinhas em cada canção, quando você chegar para o estúdio, 1, 2, gravando, acabou. Não tem história. Você vai ganhar muito mais tempo do estúdio de gravação, que é o estúdio mais caro, investindo no ensaio. Mas nem sempre isso é possível. Eu estou falando dentro do mundo ideal. Então você pode também chegar numa situação como a gente fazia antigamente. Sei lá, a Zizi Posse ia gravar. Normalmente ela tinha um maestro que eventualmente fazia a maior parte dos arranjos, mas a gente decidia a regimentação juntos. Quem vai tocar a bateria? Estou chutando, pelo amor de Deus, o Julinho Moreira, o baixo vai ser o Jamil Joanes, a guitarra vai ser o Ricardo Silveira, sei lá. Então, assim, amava-se a regimentação toda e ia para o estúdio, o arranjador ia para o estúdio com a pautinha lá, distribuía as partituras e normalmente as bases começavam por bateria e baixo, depois ia se colocando harmonia, teclados e tal, não sei o quê, aí chegava a hora da voz guia, que era um excelente momento para o artista botar em prática tudo aquilo que ele ensaiou, que ele pensou, e ali surgem ideias, e a voz guia é muitíssimo importante, por quê? Porque os músicos e o arranjador que escreveu o arranjo vai ver onde realmente, na prática, claro que ele já sabia,
Ele já tinha a melodia, a letra e o mapa. Mas na prática mesmo, o que que o artista vai fazer para saber onde ele tem que botar ou tirar mais alguma coisa, em termos de execução musical, de solos especiais. Então ele vai, com a voz guia, é muito importante para o artista ensaiar tudo que ele se preparou, e para o arranjador e os músicos saberem onde tem voz direitinho, para não confundir frequências, para a voz não disputar espaço com a base instrumental, nem com o solo, por exemplo. Isso é fundamental, porque cá para nós, se a gente está falando de canção e não está falando de música instrumental, onde tem voz é a parte mais importante, é a parte que seduz o ouvinte, né? O recado emocional e o recado lírico que o artista está dando. Então tem que ter muita visibilidade. Então a voz guia é muito útil para isso.